Enfim, o que eu tenho para propor aqui, a gente vai começar a trabalhar a mente, tá? E o que não é uma tarefa fácil para ninguém, nem para mim, mas enfim, a gente tem que começar de algum jeito. Um dos grandes problemas que nós temos com relação a relacionamentos, com relação às pessoas e tudo mais, é a parte do que a gente tem a receita para todo mundo. Do que faria outra pessoa feliz ou do que faria a gente feliz. Como eu sempre falo, de boa intenção o inferno tá cheio. E que se for depender das nossas boas intenções, a gente se encontra lá rapidinho. Por um motivo muito simples, gente. A gente não sabe respeitar livre-arbítrio. A gente não sabe respeitar o outro simplesmente pelo que ele é. Nós queremos que todo mundo mude. Nossa infelicidade maior é porque as pessoas não nos enxergam como nós somos, as pessoas não são como nós gostaríamos que elas fossem, e isso em todos os âmbitos, tá? Isso não é relacionamento a dois, não, isso é relacionamento mãe, filho, irmãos, colegas de trabalho, amigos, relações humanas em geral. Como eu sempre falo, o outro não é o que nós gostaríamos que ele fosse, nós não somos o que os outros gostaríamos que nós fôssemos. Então, tá aí, a gente trabalha um pouco de auto-perdão hoje também. Essa peça da mente que tende a toda hora colocar o quanto eu seria mais feliz se determinada pessoa não mentisse, se determinada pessoa não traísse, se determinada pessoa não reclamasse tanto. Né? Tem gente que só reclama, tem gente que só reclama. Isso é um vício, né? A pessoa que só reclama, do mesmo jeito a pessoa maledicente, assim como nós mesmos não percebemos o que fazemos, o que está gravado, né, no subconsciente como modus operandi de comportamento. Por isso que é tão importante terapia, a parte da gente se conhecer para poder trabalhar a si mesmo. Porque não tem outra forma, né? Não tem a forma de eu me conhecer sem que alguém faça o espelho, sem que alguém direcione de alguma maneira esse autoconhecimento. E aí, é claro, eu sempre vou puxar a sardinha pro meu lado, óbvio, mas procure terapia, quer fazer comigo, legal, mas tem bastante gente boa por aí. Mas bora se conhecer, porque eu preciso tirar do outro a responsabilidade de ser melhor para que eu me sinta bem. Eu tenho que tirar do outro a responsabilidade de ser diferente, de ser mais, enfim, mais tolerante, mais paciente, mais econômico, mais amoroso. É claro, isso demanda eu escolher se eu convivo com determinada pessoa ou não. Entende? Não é uma questão assim, a pessoa não é obrigada a mudar simplesmente para me sentir melhor. Um corrupto não é obrigado a deixar de ser corrupto. Ah, mas isso faria bem a uma nação inteira. Concordo. Mas para isso a nação inteira teria que entender que seria necessário deixar de ser corrupta. Entende? Não é um problema do governo em si. É um problema da nação como um todo. Essa questão, assim, de se sentir lesado de alguma forma, até na questão de trabalho. É muito comum as pessoas verem trabalho como um castigo, como uma punição, como uma coisa que, nossa, eu falo, é quase pecado, né? Com tanta gente que não tem. Com tanta gente que não tem como pagar as contas, com tanta gente que não tem onde morar, com tanta gente que não tem como comprar comida, com tanta gente que não tem.
Eu reclamo porque eu tenho que trabalhar. Então aí eu tenho trabalho. Com o meu trabalho eu sustento a minha família, eu pago a minha casa própria, alugada, eu pago. Eu pago o meu sustento. Alguns de nós pagam happy hour, que seja a pizza de final de semana. E a gente reclama. A gente reclama porque o chefe podia pagar mais. A gente reclama que a culpa é do governo que está roubando. A gente reclama que o outro tinha que mudar. Se eu estou me relacionando com alguém que mente, vamos botar esse exemplo, né? Lembrando que quando eu falo de relacionamento, eu não estou falando de relacionamento a dois. Não que não entre também, tá? Mas quando eu falo relacionamento, eu estou falando de relações humanas. Então, se eu tenho uma relação com uma pessoa que mente, quer seja ela meu companheiro, minha esposa, meu amigo, meu colega de trabalho, enfim. E eu quero que essa pessoa pare de mentir. Eu preciso que vocês raciocinem, vocês entendam que isso é um posicionamento extremamente egoísta. Porque para aquela pessoa, por mais infernal que seja a mente de quem mente, né, que fica aquela, assim, aquela autovigilância, aquela vigilância o tempo todo, né, para ver se não vai ser pego, para ter que estar vigiando o que fala e tudo mais. Mas aquilo ali é o que a pessoa entende, por enquanto, como correto e como melhor para ela. Porque ela não consegue entender que as outras pessoas não mentem. Da mesma forma que um corrupto não entende que as outras pessoas possam ser honestas. A única pessoa que vai se beneficiar sou eu. Não é o outro. Se um ladrão deixar de roubar, o beneficiado sou eu. Não é ele. Ah, mas a consciência. Como é que eu falo de trigonometria para jardim de infância? Não tem como. Eu não tenho como cobrar consciência de onde é impossível. Consciência vem com experiência, consciência vem com tempo, consciência vem com amadurecimento. E principalmente, consciência vem com exemplo. A gente tem que sair dessa coisa mimizenta de o outro não pode fazer isso porque ele não vai querer me ver triste porque ele me ama. A gente não está no centro das atenções do mundo do outro e não é para estar. Vamos falar em relação de mãe e filhos, pai e filhos, filhos e pai, e relação a dois. São indivíduos. A criança não tem que fazer as coisas para ver a mãe feliz. O filho não tem que fazer as coisas para ver a mãe feliz. O filho vai crescer. E é um indivíduo que tem que lutar pela própria felicidade, pelas próprias conquistas e não pelo que a mãe ou o pai acham. Na mesma medida, mãe e pai não tem que ser mais bacana, mais legal, porque o filho acha que ia ser mais fácil assim. É tua obrigação como mãe e pai educar. Não ser legal. Se tu for legal, é bônus. Mãe e pai que é legal, carinhoso, assim, amoroso, é bônus. A obrigação é educar. Se você só for legal, só for amoroso, só for aquela mãe que acolhe, que dá carinho e tudo mais, mas não educa, você está falhando com a tua obrigação. Não é para pegar mais leve para a criança não ficar triste. Tristeza e frustração faz parte da vida. E eu estou falando de educação. Eu não estou falando de bater, não estou falando de espancamento, não, eu estou falando de literalmente perder tempo, se dar ao trabalho de. Entendem? Numa relação a dois, a pessoa que está comigo não é obrigada a mudar, porque isso vai me fazer feliz.
Eu não tenho que mudar. É claro que questões de respeito, questões de ceder em determinadas partes em comum acordo são necessárias. Senão, vira uma discussão, eu tenho que me colocar no lugar do outro. E vice-versa. Se colocar no lugar do outro é querer enxergar o mundo pelos olhos do outro. E não simplesmente achar que o outro tem que ser o que eu acho que tem que ser, porque eu acho que tem que ser assim, porque eu sou desse jeito. O tempo todo, quando eu coloco o outro não tem que fazer o que você acha que é melhor. Quantas vezes nas amizades a gente não faz isso? Ah, porque fulana tinha que fazer assim, porque ciclano tinha que ser assado. Ah, por isso que a vida de fulano não vai pra frente, ele também não faz tal coisa. Você já parou pra refletir se a pessoa não quer ser daquele jeito? Se a pessoa não gosta de ser daquele jeito, mas a pessoa só reclama. E daí? Eu canso de falar. Reclamar não significa que a pessoa está insatisfeita. Significa simplesmente que a pessoa tem o vício de querer chamar atenção e reclamar. Só. Como é que eu sei? A pessoa insatisfeita busca ajuda e sai da situação. Ela procura uma forma de sair. A pessoa que gosta da situação, está acostumada a ela, está na zona de conforto, ela só reclama, ela não sai. Esse ponto de realmente não sair da situação, de sempre colocar no outro a responsabilidade, faz com que eu deixe de enxergar o que eu tenho de fato. Por muitas vezes, a gente coloca o outro como sendo o grande algoz e não para enxergar tudo que tem. Tudo que o outro tem de bom, eu só enxergo a parte ruim que eu queria que fosse diferente. Pra quem? Pra mim. Pra fazer quem mais feliz? Eu. Entendem quando eu falo que é uma atitude egoísta? Uma coisa é uma pessoa querer mudar, virar pra você e falar que ela quer mudar e pedir ajuda. Você vai descobrir se ela quer mesmo ou não, conforme ela fizer o esforço para. Não existe milagre. Outra coisa é eu simplesmente querer que o outro mude a qualquer custo e tornar minha vida uma infelicidade, para não usar uma outra palavra, simplesmente porque eu só consigo enxergar o mundo daquele jeito e eu quero que o outro também veja. O outro vai enxergar o mundo como ele conseguir enxergar. As pessoas não são obrigadas a enxergar o mundo como a gente enxerga. Eu não posso ver uma pessoa passando fome. Eu vou ajudar. Eu posso querer que o mundo inteiro tenha essa consciência? Não. Isso é o meu jeito de ser. Se isso é o meu jeito de ser, eu tenho que ser assim. Se eu acho que é importante ser melhor, se eu acho que é importante auxiliar outras pessoas, se eu acho que é importante ter integridade, respeitar o outro, eu tenho que ser assim, não os outros. Porque no bom português, gente, cagar regra é fácil. É muito fácil eu ficar falando para um e para o outro o que tem que ser feito. É muito fácil eu simplesmente ficar falando mal de Deus e o mundo. Vamos brincar de teoria da conspiração. Vamos fazer uma coisa legal. Tem um pessoal que gosta desse negócio de teoria da conspiração.
E aí tem aquele pessoal que fala, não, porque vai estar todo mundo chipado, e porque a vacina está chipando. Eu falo, ô inútil, você compra um chip e coloca no teu celular. A partir disso você abre uma conta para poder falar com as pessoas e coloca todas as suas informações. O governo está te chipando, Beza, ou você está se chipando? E qual o problema? Só não quer que as pessoas saibam. A pessoa só não quer que a pessoa saiba o que eu faço, caso eu tenha alguma coisa a esconder. Se, como diz a Mojacói uma vez, né, se o meu avesso for igual ao meu direito, que eu não tenho problema nenhum das pessoas saberem o que eu gosto, o que eu quero, o que eu procuro, o que eu busco. Muito pelo contrário, eu quero que as pessoas tenham cada vez mais esse acesso. Entende? Eu não posso querer que o mundo mude. Eu posso analisar a história do mundo e de repente, pela história do mundo, olhar e falar para a humanidade, falar, caraca, melhorou pra caramba lá. Ah, mas o mundo está perdido. Tá perdido o quê? Expande um pouco a visão, cara, vai pra Suécia. Aonde que o mundo está perdido? Só porque você tá numa realidade que é um pouco mais complicada, onde as pessoas não têm muita consciência, onde as pessoas olham mais para si do que para o outro. E aí o mundo tá perdido? A humanidade pode acabar, pode morrer. Cara, todo mundo morre, desde que o mundo é mundo. Tu conhece alguém com 1000 anos aí, 200? Até 100 chega, né? 100, 100 e pouquinho a gente chega. Aonde a humanidade não morre? Aonde os animais não morrem? Dá pra entender o quanto de paranoia mental a gente cria pra ficar preso a um condicionamento que te limita a não sair da caixa, que te deixa preso. Para pra pensar, olha pra tua realidade agora. Realidade social, realidade familiar. Se você simplesmente soltar e falar assim, todas as pessoas do meu convívio, a partir de hoje, podem ser exatamente como elas são. A partir de agora, ninguém tem que ser do jeito que eu acho que teria que ser. Independente do quanto essas pessoas se metam em conflitos, independente do quanto essas pessoas tecnicamente sofram, é a aprendizagem de cada um. A partir de agora, eu simplesmente permito que cada pessoa seja exatamente como ela é. Porque isso não é problema meu. Se tu falou isso do fundo do coração, se você conseguir fechar o olho, falar isso e sentir, tem noção do alívio que dá na alma? As pessoas podem ser o que elas são. O teu filho pode ser quem ele é. A tua esposa, o teu amigo, o teu colega de trabalho, teus amigos, conhecidos. Até o presidente pode ser quem ele é. Não é problema meu. Ah, mas isso afeta um monte de gente. É a consciência da pessoa. O que a tua raiva muda? O que a tua vontade que o outro faça alguma coisa muda? Se não só trazer um inferno para a tua vida. Se não só impedir que a tua vida caminhe. Por quê? Porque você só está preso no outro. Pessoas que colocam o tempo todo que a minha vida é assim por conta desse, daquele, do outro, porque eu não tenho trabalho tal, porque eu não tenho casa tal, porque no meu relacionamento não é de tal forma. Sugestão, faz uma lista de tudo que tem.
Faz uma lista de cada coisa que conseguiu ao longo da vida. De quantas pessoas colaboraram no teu caminho. E o mais importante, as pessoas que têm que constar em colaborarem no seu caminho são as mais difíceis que entraram nele. Amigo não colabora no nosso caminho. Amigo dá apoio. Uma pessoa que te ama não colabora no seu caminho. Te dá sustentação para trilhar ele. As pessoas difíceis, aquelas que te discriminam, aquelas que te rejeitam, aquelas que te empurram, aquelas que te tiram da onde você tá, que te desafiam a ser mais paciente, que te desafiam a ser tolerante, que te desafiam a cada vez ter que pensar 5 vezes antes de abrir a boca. Essas pessoas nos auxiliam no nosso caminho. Essas pessoas extraem o que a gente tem de melhor. Quando é que essas pessoas extraem o que a gente tem de pior? Quando eu me acho vítima. Quando, em vez de aproveitar a oportunidade e seguir adiante, eu me apego à situação. E se eu me apego à situação porque eu acho que a outra pessoa tinha que ser diferente, que eu acho que a outra pessoa tinha que fazer, porque eu acho que o outro tinha que fazer assim e não podia ser assado. As pessoas tinham que me ajudar, as pessoas não podiam me perseguir, as pessoas tinham que fazer, porque se as pessoas me ajudassem, tudo seria diferente. A minha vida não anda, a vida das pessoas vai continuar exatamente igual. E isso não é problema meu. Se as pessoas forem felizes, ótimo para elas. Se as pessoas forem felizes, não é problema meu. É escolha, eu tenho que respeitar. O que é problema meu se alguém estiver passando fome? Porque num circuito cíclico, caso eu tenha mais, é de minha responsabilidade olhar pelo outro. Se eu tiver mais conhecimento, é da minha responsabilidade passar isso adiante. Se eu tiver mais roupas, é da minha responsabilidade doar uma parte para quem não tem. Se eu tiver a possibilidade de ter mais alimento, idem. Por quê? Porque isso sim é consciência. É a única coisa que eu posso fazer pelo outro. Eu posso até dar dinheiro. Ah, mas eu sou contra dar esmola na rua pro morador de rua, porque ele vai gastar em bebida. Deita um dia, numa noite de frio, na calçada para dormir, sem roupa, e fala pra mim que o que você não vai querer é bebida para poder esquentar o corpo e apagar. A gente é bom demais para julgar. A gente é bom demais para apontar o que um deveria fazer, o que o outro deveria agir, ou como o mundo deveria ser. A gente só não faz. O grande problema nosso é esse. Enquanto eu deixo a minha vida presa a alguém, é a minha vida que está presa a alguém. Como é que eu perdoo o pai e mãe? Aceito eles exatamente como eles são. Por melhor ou pior que eles tenham sido. É o que aqueles 2 indivíduos, aqueles 2 seres humanos conseguiram ser. Como é que eu me perdoo? Entendendo que em cada fase da minha vida, por mais que hoje eu ache que eu poderia ter feito diferente, eu preciso ter noção, consciência, que à época eu não tinha essa consciência e que eu agi exatamente como eu poderia ter agido, da melhor forma possível dentro do que eu achava que era o certo. Até quem faz o mal faz achando que está fazendo o melhor. Nós temos que ter consciência disso. As pessoas podem ser ruins sim, por quê? Porque está todo mundo em aprendizagem.
De quem eu posso cobrar ser melhor? De mim. Ah, mas eu tenho que aceitar o outro. Eu não tô falando para simplesmente ser condescendente com o mal. Chame a consciência de que adianta eu gritar com a pessoa, de que adianta eu querer que a pessoa mude, de que adianta eu postar no Facebook. Você vê alguém com alguma criança sendo abusada? Denuncia. Você vê alguém sofrendo maus tratos? Denuncie. Tem um Disque 100 anônimo. A gente não faz o que tem que ser feito. Muito pelo contrário. Nos prendemos às nossas ilusões, nos prendemos aos nossos problemas, né? Os nossos contratempos, e não agimos. Quando eu falei, olha, vamos brincar de começar a trabalhar a mente, eu não tenho atitude nenhuma se eu não sair do mental. Eu preciso sair do mental. A mente fica falando, a mente fica trazendo informações, a mente fica tentando ser evidente em alguma coisa. Eu preciso sair dela. Como é que eu saio dela? Fala ok porque ela está falando, levanta e faz. Uma atitude. Uma. E você muda o trajeto inteiro. Agora, se você ficar pensando quando fazer, você não vai mudar nunca. Se você ficar pensando no que o outro poderia fazer, no que o outro deveria, no que o outro... também não. Uma pessoa não tem que deixar de falar de determinada forma simplesmente porque eu acho que seria melhor. Se eu não concordo que as pessoas falem palavrão, eu não falo palavrão. Ponto. As outras pessoas são o que elas são. Como eu sempre falo, se eu não quero que as pessoas comam carne, eu estou errado. Se eu acho que não é legal comer carne, eu não devo comer carne. Se eu acho que não é legal comer ovo, eu não devo comer ovo. Se eu não acho que é legal determinada pessoa, enfim, ter relacionamento com alguém do mesmo sexo, não tenha. As outras pessoas são o que elas são. E eu tenho por obrigação respeitar isso. Ou então, eu não tenho autorrespeito. Eu não me permito ser quem eu sou. E aí eu tenho medo de julgamento, sabe? Eu fico morrendo de medo das pessoas me julgarem por quem eu sou. De repente eu não ser aceita no meio, de repente no trabalho alguém me julgar. Na igreja. É um local público. Para pensar quem que é uma pessoa para virar para outra e falar, não, você não pode entrar aqui. Respeitar o local, respeitar, claro, os rituais. Isso sim, são normas daquela instituição. Mas qualquer ser, qualquer alma pode entrar ali para rezar. Se sentir bem. Da mesma forma que conexão com o divino, Deus onipotente, onipresente, onisciente, tá dentro de você, caramba. Conecte-se. Conecte-se à sua fonte, à sua consciência. Para de ceder à pressão mental. Ah, mas eu não consigo ficar sem tal coisa. Por quê? Eu não consigo ficar sem comer determinada coisa. Então, tu prefere passar mal? Passa. É igual a pessoa quando tá com dor de cabeça e fala, toma um remédio. Ah, eu não gosto de remédio. Então fica com dor de cabeça. Eu tenho que respeitar o outro. Eu ficar falando pra pessoa que ela tem que tomar o remédio porque eu acho que ela tem que tomar o remédio porque ela tem que melhorar. Só vai aumentar a dor de cabeça da outra pessoa. Eu vou virar uma pessoa muito chata.
que fala sem parar porque eu acho que o outro tinha que fazer o que eu acho que era o certo. Entendem quando eu falo de boa intenção, o inferno tá cheio? Nós fazemos isso nos nossos relacionamentos o tempo todo. O tempo todo nós culpamos o outro, o tempo todo nós não trazemos a responsabilidade para nós mesmos. Nós nos arrependemos das nossas escolhas e não conseguimos enxergar o quanto crescemos com elas. O quanto podemos ser, às vezes, exatamente o que nós somos. A melhor versão de nós mesmos justamente por conta do empiaço que está do lado. Que talvez se fosse outra pessoa, não daria tanta liberdade. Sair da situação em que eu me encontro, caso ela seja desconfortável, melhorar um relacionamento, melhorar uma vida em família, depende primeiro de eu me valorizar como pessoa. Segundo, de eu fazer a minha parte. Se eu não me respeito, eu não posso querer que as pessoas me respeitem. Simples assim. Como é que eu vou querer que alguém me respeite se eu não me dou o respeito? Não tem como. Eu me respeito, as pessoas me respeitam. Ah, eu faço tudo pelas pessoas, eu queria que as pessoas fizessem por mim também. Esquece. Faz menos pelas pessoas e faça por você. E aí você vai atrair pessoas que vão fazer por você também. E você vai poder, por conta disso, fazer por mais pessoas. É assim que funciona. Eu recebo o que eu faço pro outro? Sim. A partir do momento que eu sou uma pessoa boa, pela lei universal, não boazinha, uma pessoa boa, eu acabo, de certo modo, atraindo situações não das mesmas pessoas cíclicas no universo que me beneficiam de alguma forma. É o grande problema com a ingratidão. Só é ingrato aquele que faz esperando retribuição. Só se sente, injustiçado, ou aquele que está esperando gratidão de alguma forma. Aquele que faz para o outro esperando reconhecimento ou retribuição. Uma pessoa que faz as coisas sem esperar reconhecimento nenhum não faz ideia do que seja ingratidão. Porque o outro não tem que ser bom comigo só porque eu fui boa com ele. Eu segui a minha natureza, o outro seguiu a natureza dele, ponto. A pessoa não é obrigada. Tem pessoas que não aceitam alguma coisa de alguém, alguma ajuda, para não ficar em dívida com a pessoa. Paranoia mental. Tenha humildade de aceitar ajuda, e se a pessoa achar que por conta disso você está em dívida com alguma coisa, me passa o contato, passo meu contato para a pessoa e manda ela fazer terapia. Se por acaso for evangélica, for católica, manda ir na igreja conversar direito, porque o dar sem olhar a quem? Inclui amigo, família, não é só para desconhecido, não. Que a mão direita não saiba o que a esquerda faz. Em momento nenhum está escrito nas entrelinhas, mas se for amigo, se for parente, se for não sei o que, isso não vale, porque a pessoa tem que ser grata a você. Sofrer por ingratidão é o sentimento mais egoísta que existe. Porque eu não estou fazendo para a pessoa porque eu sou boa. Eu estou fazendo alguma coisa esperando um retorno. Eu estou fazendo por qualquer pessoa, querendo um retorno, querendo um reconhecimento. E toda vez que eu faço alguma coisa para o outro querendo um reconhecimento,
e isso acontece muito em família, eu estou fazendo errado. Eu vou me frustrar. Por que eu vou me frustrar? Porque as pessoas não têm como suprir as minhas expectativas. Eu tenho. Eu tenho como ser quem eu acho. E simples assim. Os outros não têm obrigação. Meu filho não me ajuda com nada. Ué, faz ajudar. Ah, mas eu faço tudo pra ele. Caramba, legal, bacana. Então, vamos lá, coloca um pouco de limite. Em quem? Em você. Ué, a primeira pessoa que tem que parar aí é você, não é o filho. Porque se você faz tudo, por que ele tem que fazer? A partir daí você cobra. Não espera. Por que eu não posso esperar que o outro faça? Porque eu não ensinei. Na grande maioria entre mães e filhos. Nós poupamos por muito tempo. Não ensinamos responsabilidade. Queremos que eles tenham responsabilidade de uma hora para outra. Achamos ruim que aquela pessoa não tem essa visão. Nos enganamos, achamos que não somos amados. É só cada um sendo o que é. Como é que eu mudo o outro? Primeiro, dando exemplo. Por quê? Porque as pessoas aprendem por exemplo. Segundo, eu tenho que respeitar o tempo de cada um. Eu tenho que respeitar o tempo de amadurecimento. Eu que sou adulta hoje não tinha a menor consciência do que eu tenho hoje há 20 anos atrás. Eu tenho que ter consciência de que pessoas com 20 anos a menos que eu, ou com menos que isso, ou 10 anos a menos que eu, não tenham a mesma consciência. Tem pessoas da minha idade que não têm, tem pessoas com 10 anos a mais que não têm a mesma consciência que eu tenho. De que adianta eu cobrar do outro que ele tenha consciência? Nada. O que muda? Nada. Eu querer que as pessoas fossem diferentes só provoca tortura mental. Eu falei, solta. Tira das pessoas a obrigação delas serem melhores, porque isso facilitaria a tua vida. Deixa elas serem o que elas são. E aprenda a ser quem você é de fato, não quem você desenhou ser, para não perder as pessoas. Isso também é importante. Quem é a tua essência? Você bebe um vinho porque você gosta de um vinho acompanhando uma comida, ou porque a vida é sem graça sem beber? Porque quem disse isso? Você é capaz de se divertir sozinho? Você é capaz de se divertir sem beber nada? Você é capaz de relaxar sem fazer isso? Você é capaz de trabalhar o próprio orgulho para não contra-argumentar com uma pessoa que acha que está certa? Entender que se aquela pessoa acha que está certa, qualquer coisa que você falar naquele momento é perda de tempo, é agressivo. Por quê? Porque você quer convencer a pessoa do que você está vendo. Porque você quer ver que a pessoa, quer que a pessoa veja que ela vai sofrer se ela continuar daquele jeito. Fala uma vez. Se a pessoa não quiser ouvir, respeita. Simples. Se eu
Me revoltar com notícia muda alguma coisa? Faz com que as situações melhorem, com que os fatos deixem de ter acontecido, com que as tragédias não se passem? Então, de que adianta? Aliás, se eu só consigo vibrar negativo vendo uma notícia, é preferível que eu não veja. O que é vibrar negativo vendo uma notícia? É vibrar medo. É vibrar insegurança, é vibrar raiva. É preferível que eu não veja. Por quê? Porque eu somo negativamente. Eu não ajudo. Se eu não consigo ter compaixão por pessoas que não têm o menor discernimento, é preferível que eu não veja. Porque os fatos não vão deixar de acontecer eu vendo ou não. Eu não vou deixar de ter consciência de que o mal existe. Tá aí. Faz parte do mundo. Nós estamos no mundo dual. Eu posso cuidar da minha vida e auxiliar pessoas próximas a mim, caso necessitem. Mas eu não posso querer que as pessoas sejam de uma forma ou de outra. Eu não posso querer que meus filhos, que meu companheiro, que meus colegas de trabalho, que a minha companheira, que a minha mãe, meu pai, sejam do jeito que facilitaria para a minha vida. Eu não posso querer que as pessoas reclamem menos. Igual aquela passagem de Gandhi, quando a mãe chega para ele com a criança e fala: Sr. Gandhi, o médico falou para o menino que ele não pode mais comer açúcar. O senhor pode falar para ele que ele não pode comer açúcar? E Gandhi vira para a mãe e fala assim: voltem daqui uma semana. E uma semana depois a mãe volta. E ele vira para o menino e fala: não coma açúcar. E a mãe pergunta: mas por que o senhor não falou isso semana passada? Ele falou: porque eu ainda comia. Princípio básico. Eu não posso cobrar do outro o que eu ainda não sei fazer comigo. Eu não posso cobrar uma maior consciência se eu também não tenho. Eu não posso cobrar não reclamar se eu ainda reclamo. Eu não posso cobrar total empatia se eu também ainda não consigo ter. Eu não posso cobrar mais paciência se eu não consigo ainda trabalhar a minha. Eu não posso cobrar tolerância se por vezes o meu calo aperta. Eu não posso cobrar desapego se eu ainda não libertei os meus sentimentos e a minha mente das prisões, as quais nós mesmos criamos o tempo todo. É simples. Eu não posso cobrar que ninguém seja melhor se eu não sou. Concordo. Muitos de nós somos melhores que muita gente. Simplesmente por um tempo de vivência, de experiências e raciocínios diferentes. Porque se a gente for andar no cemitério, como eu falei, a humanidade morre. Todo santo dia. Em todas as idades. De natimortos a 120 anos. Com todas as opções sexuais. Com todos os privilégios ou não. O
final é o mesmo. É ridículo deixar de viver por medo. Por quê? Porque vai acabar. É ridículo eu perder minha vida com outro. Não conheço uma pessoa que atazanou tanto a vida do outro que a hora que o outro morreu não se arrependeu amargamente. Permitir as pessoas serem o que elas são. Aprender a aceitar os inimigos. Quem são nossos inimigos? Quem são nossos maiores inimigos? Por incrível que pareça, nossos maiores inimigos são as pessoas com as quais nascemos e vivemos no dia a dia. São as pessoas que mais nos irritam, mais nos incomodam. Também são as que nós mais amamos. Por que é difícil a parte de simplesmente deixar elas serem do jeito que elas são? E nós sermos o que nós devemos ser. Enxergamos peso em tudo. Enxergamos em todo o sacrifício. Temos o péssimo hábito de não enxergar o que ganhamos com isso. Como dizia Jesus, benditos que têm olhos de ver. Se você não consegue enxergar, eduque a sua mente. Eduque a sua mente a enxergar tudo o que você tem. Porque tudo que você tem ao seu redor é porque alguém proporciona. Se hoje é graças a você, foi porque alguém te proporcionou a base. Se você dá o sustento, alguém te dá a estrutura. Onde um dá o sustento financeiro, o outro sempre dá o apoio. Estamos todos em crescimento juntos. Sem exceção. Cada pessoa difícil que temos no caminho. Cada pessoa que gostaríamos que não sofresse. Onde não existe não sofrimento, a não ser que a pessoa opte por ele. E sim, a pessoa tem que optar por não querer sofrer mais. Eu tenho que escolher deixar meu algoz no passado. Eu tenho que escolher a parte de que, aquilo pode ter acontecido comigo, como acontece com milhares de pessoas. Eu tenho que escolher não querer mais arrastar corrente. Eu tenho que escolher não me sentir culpada de qualquer forma, por qualquer coisa. Eu tenho que escolher enxergar que os anos perdidos da vida foram perdidos por responsabilidade minha. E tecnicamente não foram perdidos, foi o tempo que eu precisei amadurecer para conseguir largar da dor e soltar. Tem que ter muita coragem para isso. Tem que ter muita coragem para deixar o outro ser o que ele é. Para eu não querer que as pessoas mudem simplesmente porque eu enxergo uma coisa melhor ou outra. E ser o melhor que eu puder ser. Porque é só o que me cabe. Não cabe a mim querer que o outro seja melhor. Cabe a mim o autotrabalho a cada dia. Cabe a mim a autovigilância em todos os momentos.
A minha mente é minha e não o contrário. Cabe a mim o exercício de educar ela e não a mente do outro. Como eu falo sempre em terapia, eu dou o direcionamento. Mas eu não posso educar a mente de ninguém, a não ser que a pessoa faça essa parte. A não ser que a pessoa queira. Eu não posso perdoar ninguém, a pessoa tem que querer perdoar. A pessoa tem que querer se perdoar. Eu não mudo ninguém. A não ser que a pessoa se permita o processo. Se eu não permito o processo, nada acontece. Se eu não me permito simplesmente ser melhor, nada acontece. Não muda a realidade. E aí, assim, só deixando a dica. Coisas boas e ruins acontecem o tempo todo. Notícias boas e ruins existem o tempo todo. Tragédias e coisas legais acontecem o tempo todo. Se você só está vendo coisas muito ruins, afiniza a sintonia. Nós atraímos o que vibramos. Se eu só vibrar insegurança, medo, reclamação, se o meu dia vai ser fantástico, for só da boca para fora, vibrando muito medo por dentro, eu vou só atrair situações negativas, pessoas negativas, notícias negativas. A minha timeline vai estar cheia disso. Se eu mudo a minha vibração e a minha sintonia interna, não é da boca para fora. Se eu opto por querer ver o bom do mundo também, porque ele também existe, o meu redor muda. As pessoas que eu atraio começam a mudar. Por quê? Porque a minha energia e a minha sintonia mudaram. Automaticamente o que eu vou enxergar também é assim. Autovigilância. Eu não posso coordenar a vida do outro. Meu companheiro, minha mãe, meu filho, minha filha, meu marido, meu colega de trabalho, meu chefe, enfim, qualquer que seja a relação humana nas quais estejamos envolvidos. Ninguém tem que ser do jeito que eu acho que ele tem que ser. Só porque isso facilitaria a minha vida. Somos indivíduos. Temos que nos respeitar como tal. Todos nós temos nossas escolhas. Todos nós temos acertos e erros. E entre acertos e erros aprendemos. E temos que dar liberdade que o outro passe pelo processo que tiver que passar de acertos e erros. Para que amadureça e aprenda. Toda vez que eu tento superproteger, toda vez que eu tento cuidar, eu tiro do outro a chance de amadurecimento. Eu tiro do outro a chance de se autotrabalhar, de se autocuidar, de crescer e criar consciência. Pensa nisso. O que eu posso fazer pelo outro? Se não for para dar roupa, se não for para dar comida, se não for para trabalhar com situações de extrema necessidade, se não for para realmente dar uma sugestão respeitando aquela pessoa do jeito que ela é, não tem nada que você possa fazer a não ser respeitar aquele indivíduo e ser o melhor que você possa ser. Porque se você for o melhor que você possa ser, você está se respeitando. Automaticamente você aprende a respeitar o outro. Igual tá na figurinha. Cada qual tem seu ponto de vista. Nós temos que conseguir querer ouvir o outro,
querer enxergar o ponto de vista do outro e não achar que o mundo tem que ser cor-de-rosa, porque eu acho cor-de-rosa bonito e porque todo mundo tinha que ser assim. Isso só é egoísmo. Como eu disse, isso só facilitaria a minha vida, a de mais ninguém. Eu penso em quem? Em mim. Isso é egoísmo só se por acaso eu não pensar nos outros. Só se por acaso eu isolar o resto do mundo. Agora, o que eu posso fazer pelos outros se eu não souber fazer nem por mim primeiro? Que moral eu tenho para falar para um filho que ele tem que se respeitar, se cuidar e fazer a parte dele e ajudar e ter consciência, se comigo eu não faço isso? Vamos refletir um pouquinho. Soltem a necessidade de querer que o outro seja diferente. Lembra como eu falei no meio da live? O meu pai, a minha mãe, meu filho, meus amigos, meus colegas de trabalho, as pessoas que passaram pela minha vida, todos os meus conhecidos, as pessoas que eu não conheço e até o presidente. Pode ser exatamente como eles são. A partir de agora eu solto a necessidade de achar que as pessoas tinham que ser do jeito que eu acho. E passo a assumir a responsabilidade sobre eu ser quem eu acho que é a melhor forma. Porque nem sempre a gente também está certo. Na maioria das vezes a nossa visão ainda também está limitada. Então o máximo que eu posso fazer é me trabalhar. Um dia após o outro. Onde, se a cada dia eu for melhor e inspirar alguém a fazer o mesmo, vamos combinar que matemática é lógica. Um dia tudo melhora. Gratidão. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.